dela, eu sou dela. Improvável, mas marcado por um fogo que vem de Deus. Porque fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim de tudo, a vontade era sair. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar. Mas apareceu que estendeu as mãos para me ajudar. Foi Jesus o Nazareno, foi Jesus o Filho de Deus, foi Jesus o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus o Nazareno, foi Jesus o Filho de Deus, foi Jesus o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Somente Jesus pode fazer tudo isso na nossa vida. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar o seu cativeiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, que eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus o Nazareno, foi Jesus o Filho de Deus, foi Jesus o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus o Nazareno, foi Jesus o Filho de Deus, foi Jesus o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Aleluia, amém? Pode aplaudir a Jesus. Adore Ele nessa noite. Mais dele nessa noite. Mais, sim, Senhor. De ti.
Ei, menos de mim e menos de mim. Declara isso. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja e com que glória é esta? Então lutar, e certo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, e que Ele apareça, e com a sua glória e todo seu amor infinito e certo de todos e mais dele, sim, Senhor, e de ti. É do Senhor essa obra, Pai, esse culto, esses louvores e mais, sim, Deus, e de ti. Declara mais forte isso. E mais. Aplauda o Senhor Jesus, e Ele está na casa. Aleluia. João, aqui, João, boa!
Pedro, joga a rede do outro lado. Joga a rede do outro lado, Pedro. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede muitos peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Medite nesta canção. Você que está aguardando a volta de Jesus. Veja que está chegando a hora dessa trajetória aqui terminar. O cumprimento da história será lá na glória quando Ele voltar. Igreja, o céu vai se abrir, nós vamos ouvir Jesus Cristo falar. O mundo está preparado, o momento é chegado, eu vim te buscar. Sinto a grande emoção no meu coração, somente em pensar. A igreja entrando no céu, cantando bem alto, grande é Jeová. Verei o Cordeiro bendito, dizendo bem-vindo ao seu novo lar. Segura firme em minhas mãos, porque ao meu Pai eu vou te apresentar. Ai, 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 um grande lamento subirá na terra. Os homens vivendo em conflito e guerra vão bater na porta, mas não vai abrir. Ai, 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 os homens vão correr de um lado para o outro, gritando bem alto e pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais. Nesta época, a igreja glorificada está na glória com Jesus. Sinto a grande emoção no meu coração, somente em pensar. A igreja entrando no céu, cantando bem alto, grande é Jeová. Verei o Cordeiro bendito, dizendo bem-vindo ao seu novo lar. Segura firme em minhas mãos, porque ao meu Pai eu vou te apresentar. Ai, 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 um grande lamento subirá na terra. Os homens vivendo em conflito e guerra vão bater na porta, mas não vai abrir. Ai, 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 os homens vão correr de um lado para o outro, gritando bem alto e pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais. Um grande lamento subirá na terra. Os homens vivendo em conflito e guerra vão bater na porta, mas não vai abrir. Ai, 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 os homens vão correr de um lado para o outro,
gritando bem alto e pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Quem aqui era casa velha e hoje é casa nova, como eu? No refrão, você que tem convicção, bata no seu peito. E cante conosco. Tem Jesus morando nela. Tem Jesus morando nela. Quem vê essa casa tão linda, quem olha não imagina que ela um dia foi tapera. Tem Jesus morando nela. Tem Jesus morando nela. Quem vê essa casa tão linda, quem olha não imagina que ela um dia foi tapera. Quem viu a minha vida no passado, hoje fica admirado como foi que ela mudou. Eu era casa velha abandonada, parede suja e rachada, o inquilino era o invasor. Não tinha água e nem energia, me faltava alegria, triste só a luz de vela. Mas Jesus expulsou o invasor, esta casa reformou, fez virar mansão tão bela, pôs energia e apagou a luz da vela, e esta casa tão alegre tem Jesus morando nela. Tem Jesus morando nela. Tem Jesus morando nela. Quem vê essa casa tão linda, quem olha não imagina que ela um dia foi tapera. Tem Jesus morando nela. Tem Jesus morando nela. Quem vê essa casa tão linda, quem olha não imagina que ela um dia foi tapera. Eu e você éramos casa velha, parede suja, rachada. O inquilino Satanás invadiu esta casa, mas o Senhor Jesus expulsou ele, transformou eu e você em casa nova, morada do Espírito Santo. Quem olha você aí desse jeito, todo cheio de defeito, olha e não consegue ver. Esquece que por trás desse pranto é casa do Espírito Santo, Deus quem escolheu você. Semblante triste, coração dilacerado, sofrendo abandonado, mas Jesus tem solução. Jesus expulsa todo mal que está aí, hoje pode conseguir não ser tapera abandonada. Esqueça tudo e convide o Salvador, abre a porta desta casa e deixa Jesus ser morador. Tem Jesus morando nela. Tem Jesus morando nela. Quem vê essa casa tão linda, quem olha não imagina que um dia foi tapera. Tem Jesus morando nela. Tem Jesus morando nela. Quem vê essa casa tão linda, quem olha não imagina que ela um dia foi tapera. Tem Jesus morando nela. Tem Jesus morando nela. Quem vê essa casa tão linda, quem olha não imagina que ela um dia foi tapera. Tem Jesus morando nela. Tem Jesus morando nela. Quem vê
essa casa tão linda. Quem olha não imagina que ela um dia foi tapera. Oh, aleluia, Jesus. Agradecemos essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. É o último avivamento. Estamos vivendo o tempo do último avivamento. Um tempo onde o Espírito clama por corações aquebrantados, sedentos pela verdade e pela presença. Mas antes, Deus precisa reacender a chama que o pecado tentou apagar, a mesma chama que desceu em Atos 2. Onde estão os que não têm medo de serem incendiados por Deus? Muitos estão perdidos dentro da casa do Pai, presente no culto e ausente no altar. Mas Deus não desistiu. Ele está levantando uma geração que não se curva. Levantou a geração que carrega o fogo, que não apenas frequenta a igreja, mas são igreja. Senhor, nos prepare para ver o que os olhos ainda não viram. Cristo voltará. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos
condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Deus abençoe. Teus planos
Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Oh, aleluia! Agindo nosso Deus, ninguém impedirá. Aleluia! Oh, glórias! Aleluia, Jesus está na casa, aleluia. Oh, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele está aqui, Ele está batizando vidas aqui no Espírito Santo. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Declare: Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Oh, aleluia!
Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes, no capítulo de número 11. Juízes, capítulo de número 11. Cantor e pastor Donizete, mas a esposa, cadê eles, irmãos? Preciso. Ah, sim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Nós estamos em uma conferência de homens e eu quero falar acerca daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? No livro de Juízes, capítulo de número 11, e o versículo de número 1, quem achou, diga glória a Deus. Tem na tela aqui também, né, irmãos? Os irmãos podem acompanhar, que diz assim: Jefité, o gileadita, era um homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos, e sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefité, dizendo: você não herdará na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se ajuntaram a ele e o seguiram. Amém? Somente até aqui. Pode sentar, queridos. Fica na liberdade do Espírito Santo, amém? Quero aqui louvar a Deus mais uma vez pela vida do pastor Lindomar. Esteve conosco ali em Rondônia, esteve com a gente ali durante 15 dias, irmãos. E nós botamos ele para trabalhar. O homem ficou rouco de trabalhar, amém? Levamos ele para pescar também. Ele falou para mim que era pescador, irmãos, mas não conseguiu pegar os peixes lá de Rondônia não, mas está bom, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, sem mais delongas, eu quero aqui trazer esta palavra que o Espírito de Deus colocou ao meu coração, em compartilhar com vocês nesta noite. E eu quero falar um pouco sobre este homem chamado Jefité. Jefité é um homem que vai nos inspirar através da sua história e através do posicionamento que ele teve diante do Senhor, diante daquilo que Deus havia colocado sobre a vida deste moço e deste homem chamado Jefité. Sabemos, querido, que diante da nossa trajetória de vida sobre a face desta terra, nós enfrentamos diversas situações que precisam ser superadas para que nós possamos alcançar da parte do Senhor aquilo que Ele reservou e que Ele tem preparado para com as nossas vidas. Quando nós lemos o texto sagrado, nós vamos perceber que a Bíblia, ela vai nos falando que Jefité, o gileadita, o filho de Gileade. E nós vamos observar, querido, que as Sagradas Escrituras, ela vai trazer ao meu e ao seu coração dois atributos da vida de Jefité. A Bíblia vai nos dizer que ele era um homem valente e um homem valoroso. Então nós vamos perceber que as Sagradas Escrituras, ela vem nos trazendo, em primeiro momento, esses dois atributos deste homem chamado Jefité, um homem valente e um homem valoroso. Quando nós começamos a fazer uma análise da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber, querido, que Jefité, ele era um homem temente ao Senhor. Ele era um homem que carregava sobre o seu coração os princípios básicos a qual o Senhor havia colocado sobre o coração daquele homem, para que ele fosse direcionado por intermédio do Espírito Santo. E quando nós começamos a ler as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que Jefité, ele era um homem valente e valoroso, porém, ele era filho de uma prostituta. Nós vamos perceber que o pai de Jefité, Gileade, ele tem um deslize em sua trajetória de vida, e através desta situação vai nascer este menino chamado Jefité. E nós vamos notar e perceber que Deus, quando Ele tem algo traçado para fazer na vida de alguém que foi chamado pelo Senhor, o nosso Deus,
ele não está preocupado com a circunstância ou com a situação que nos cerca, mas quando ele tem promessa para fazer com que ela se cumpra na nossa vida, Deus faz com que esta promessa aconteça na nossa vida. Mas quando nós começamos aqui a olhar a trajetória de vida deste homem chamado Jefité, nós vamos perceber que Jefité é um tipo de pessoa que, diante da circunstância a qual ele vivia, tudo dizia e que daria errado para ele, diante da circunstância a qual ele estava. Porque quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que por causa do nascimento de Jefité, nós vamos notar, querido, que na probabilidade humana e na lógica humana, tudo apontava para que ele fosse um homem fracassado e que tudo desse errado sobre a sua vida diante da face desta terra. Nós vamos notar, querido, que na vida deste moço chamado Jefité, vai tudo automaticamente apontar para algo que fosse negativo, porque nós vamos perceber que Jefité, ele teve um pai negligente, que foi negligente acerca da sua própria pessoa, diante do problema em que ele vai enfrentar dentro da sua própria casa e da sua família. Então nós vamos notar, querido, que Jefité, ele não vai ter a pessoa de seu pai Gileade como um pai que pudesse proteger ele no momento em que ele vai ser perseguido dentro da sua própria casa. Então nós vamos notar, querido, que por causa da forma que foi o nascimento deste menino e deste homem chamado Jefité, nós vamos perceber que a vida dele está cercada de alguma circunstância e de algumas situações que apontava e que direcionava ele diante da sociedade ao fracasso. E quando nós começamos a ler a Bíblia, nós vamos notar e entender basicamente, querido, que mesmo cercado diante de uma circunstância complicada, Jefité, ele vai crescer sendo um homem valente e sendo um homem valoroso. E quando eu meditava nas Sagradas Escrituras para compartilhar com a igreja do Senhor, o Senhor me fez meditar acerca deste texto. E ele começou a falar ao meu coração acerca deste homem e acerca dos princípios a qual ele colocou sobre o seu coração. Eu entendo, querido, que ele não vai abraçar a problemática que estava diante da circunstância de vida dele, mas ele vai se levantar diante de um propósito específico que estava no coração deste homem chamado Jefité. Quando nós começamos a olhar esta palavra e começamos a trazer para os nossos dias, em especial para nossas vidas, nós vamos perceber, querido, que muitos de nós, quando estamos passando por uma situação parecida como a de Jefité, nós entramos em uma situação onde nós paralisamos e nós deixamos que a circunstância que está afetando a nossa história faça com que a nossa vida se torne um fracasso. Mas quando eu começo a olhar a vida deste homem, eu aprendo, querido, que não foi a forma do nascimento dele que influenciou aquilo que ele seria para a sociedade a qual ele vivia diante da face da terra. Não foi a ausência da mãe de Jefité que fez com que ele não se posicionasse como um homem valoroso, como um homem valente. Não foi a ausência de amor dos seus irmãos que fez com que ele continuasse se posicionando com um homem valente e temente ao Senhor diante da face da terra. Então, quando eu começo a ler a Bíblia Sagrada, eu entendo, querido, que sendo este homem um homem valente, o Senhor, ele vai encontrar no coração de Jefité algo de especial. E o nosso Deus, ele sempre está à procura
de alguém em que Ele possa derramar a graça dEle e fazer com que esta pessoa seja um canal de bênção de Deus sobre a face desta terra, sobre a vida de alguém que precisa de ser alcançado pelo Senhor. E quando eu começo a olhar aqui esta palavra, o Espírito Santo, ele começa a falar aqui ao meu coração, queimando sobre o meu coração, e eu quero falar ao coração da noiva de Cristo nesta noite, em especial aos homens e também às mulheres aqui nesta noite. E quando eu olho esse texto bíblico, eu percebo, querido, que ele, mesmo diante da circunstância, ele cresce com valores, ele cresce com princípios debaixo da graça e da comunhão do Senhor. E nós vamos notar que a Bíblia vai revelar ao nosso coração que ele vai ser perseguido dentro da sua própria casa pelos seus meios irmãos. A Bíblia vai dizer ao nosso coração que o pai de Jefité se casa e ele vai ter filhos, e os seus meios irmãos já sendo grande, a Bíblia nos diz que eles vão se reunir agora contra o moço, contra Jefité. Eu aprendo, querido, que Jefité se destaca entre os seus irmãos, porque automaticamente vai crescer algo entre os irmãos de Jefité, para que ele não recebesse e não herdasse dentro da casa de seu pai. Nós vamos notar, querido, que ele se destaca. Por quê? Porque ele era um homem valente e valoroso dentro da casa de seu pai. E quando eu começo a olhar esta palavra, o Espírito Santo começa a falar ao meu coração acerca da necessidade de nós voltarmos o nosso coração para o Senhor e não perdermos os princípios básicos de estarmos diante da presença de Deus e não se afastar da face do Senhor, independentemente das perseguições a qual está diante da nossa vida. Quando eu olho esta palavra, o Espírito Santo começa a falar aqui ao meu coração e queimar ao meu coração acerca desse texto bíblico. Os irmãos se levantam contra a vida de alguém que carregava a comunhão e a presença de Deus. Eu quero aqui trazer uma palavra profética ao seu coração nesta noite. Sempre quando Deus tem algo traçado sobre a vida de alguém e uma promessa premeditada sobre a vida de uma pessoa, o inimigo sempre vai tentar fazer com que o plano de Deus não aconteça, fazer com que a promessa de Deus não se cumpra, fazer com que o planejamento de Deus não se concretiza sobre a sua vida. Mas quando eu olho aqui esta palavra, eu entendo que tudo aquilo que nós passamos e enfrentamos é um processo a qual Deus permite que nós enfrentamos diante da face desta terra, para que nós possamos alcançar da parte do Senhor aquilo que Ele prometeu e aquilo que Ele determinou sobre a minha e sobre a sua vida. Eu não conheço a sua história, eu não conheço a tua vida, eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado, eu não sei quais são as lutas que você tem passado no seu dia a dia, mas assim como o Senhor, Ele tinha algo determinado sobre a vida de Jefité, Ele tem também sobre a sua vida, Ele tem também sobre a minha vida. E eu quero dizer uma palavra profética para você nesta noite. Quem sabe você entrou aqui sendo perseguido, atacado, caluniado. Quem sabe você está enfrentando um processo de lutas e dificuldade, mas o Espírito de Deus, Ele te trouxe aqui nesta conferência de homens nesta noite para me dizer para você que mediante qualquer situação que está cercando a tua vida, você precisa manter focado
pecado, diante daquilo que Deus determinou sobre a tua vida, porque a graça de Deus será manifestada e será derramada sobre a tua vida, quando você perseverar diante dos pés do Todo-Poderoso. Ele vai se manifestar e derramar sobre a tua vida a promessa que Ele tem feito sobre a tua história. Se você acredita nesta palavra, eu gostaria que você levantasse a tua mão para o céu comigo nesta noite, e eu gostaria que você adorasse a Ele, querido, porque é a sua adoração que vai mover o coração de Deus em favor da igreja que adora Ele em espírito e em verdade. Oh, aleluias! É a sua adoração que vai mover o coração de Deus ao seu favor. Mesmo que muitas pessoas olhem para a sua vida, e assim como alguns olhavam para este moço e não compreendia, porque mesmo cercado de circunstâncias que apontavam para a tragédia, ele permanece crescendo, sendo um homem valente e sendo um homem valoroso diante da presença de Deus. Com esta palavra eu quero dizer algo ao seu coração nesta noite, querido, que independentemente das circunstâncias que tenham apontado a sua vida para o fracasso, ou para que você possa se distanciar do propósito de Deus, você precisa permanecer debaixo da essência e da comunhão do Todo-Poderoso sobre a tua vida, para que assim o Senhor possa cumprir a promessa que Ele fez sobre a tua vida. E você precisa acreditar que Deus está no controle da tua história. Os meios irmãos de Jefité se reúnem contra ele, e a Bíblia diz que eles vão dizer ao Jefité, dizendo: você não herdará na casa de nosso pai. Eu imagino que ele se entristece, querido, mas ele não deixa que aquele ataque dos seus meios irmãos, que não demonstrava empatia e nem amor por ele e nem afeto por ele, fizesse com que ele se paralisasse. Mas a Bíblia nos diz que ele vai fugir. No versículo de número 3, ele vai fugir da presença dos seus irmãos, e a Bíblia diz que ele vai morar em outra terra, ele vai morar em outro local, ele vai morar em outro ambiente. Quando nós começamos a ler a Bíblia, parece que nós imaginamos as pessoas olhando para Jefité, quando ele sai da casa de seu pai Gileade, alguém dizendo: olha, agora o menino será um menino fracassado, agora toda essa valentia dele, agora todo aquele moço valoroso que carregava princípios, que tinha modo, agora saindo da casa de seu pai, deixando de estar vivendo debaixo da paternidade do seu pai e da proteção do seu pai, agora ele vai desandar a sua vida, agora a vida dele vai começar a ser um fracasso. Eu quero ver ele permanecer com esta mesma graça que ele carrega. Mas eu quero dizer uma coisa linda para a sua vida: ele sai da casa de seu pai, ele foge da presença dos seus irmãos, mas ele continua carregando a presença de Deus. Ele continua carregando a comunhão do Todo-Poderoso, aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite, querido? Não deixe as pessoas reconfigurar aquilo que você carrega dentro do seu coração, aquilo que você carrega dentro do seu coração, aleluia. Tem pessoas que deixam de estar na presença de Deus porque foi perseguida, porque foi atacada por alguém, mas Jesus está dizendo para você, aleluia, se for preciso se levantar, se levante, mas não se aparta da comunhão que você carrega. Oh, aleluia. Os meus irmãos de Jefité ficam enciumados dele, porque ele se destaca
destaca, ele tem algo especial que ele carregava. Ele não se corrompia com os princípios que o mundo oferecia para ele, mas ele carregava a graça de Deus, valores do seu coração. Ele tinha comunhão com o Todo-Poderoso. Sabe o que eu quero dizer para a igreja de Cristo nesta noite? O Senhor está procurando homens, assim como Jefité se posicionava, homens que não se corrompia diante da sociedade, homens, aleluia, que tinha princípio no seu coração e que não vendia a sua família por nada, não vendia a promessa de Deus que estava sobre a vida dele por nada, mas estava convicto que o nosso Deus poderoso, aleluia, guardaria ele, independentemente do ambiente que ele estava. O Senhor poderia fazer um milagre na vida dele e honrar a vida daquele homem. Oh, aleluias. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Oh, aleluias. Ele se levanta, ele foge da presença dos seus irmãos. E a igreja conhece o texto bíblico. A Bíblia vai nos dizer que ele vai habitar em uma terra, em uma cidade chamada Tobi. E a Bíblia nos diz que esta cidade é uma cidade que era habitada por homens levianos. Homens levianos eram homens malfeitores, homens mau caráter, homens que a sociedade normal não queria ter relacionamento com os homens levianos, porque eram homens malfeitores. Observa que ele sai do ambiente da casa de seu pai e ele vai para a cidade de Tobi. E quando eu começo aqui a analisar as sagradas escrituras, querido, eu entendo uma coisa. Quando nós começamos a ler o texto bíblico, parece que o destino de Jefité empurra ele para o caos, empurra ele para o fracasso. Mas Jefité carregava algo no seu coração, que independentemente de onde o destino levava, ele continuava carregando sobre a vida dele uma comunhão, uma essência, uma graça soberana. E é isso que é lindo na vida deste homem, porque parece que eu vejo ele entrando na terra dos levianos, mas parece que eu vejo ele entrando naquela terra cheio da graça de Deus. Parece que eu vejo ele entrando naquela terra de homens malfeitores, de homens que ninguém queria se relacionar com eles, mas alguém que se posicionava com o brilho da graça de Deus sobre a sua vida, aleluia. Alguém que acreditava que o Senhor estava com ele diante de qualquer circunstância e diante de qualquer situação que ele poderia enfrentar. Imagine comigo, querido, o homem temente, valoroso, entrando em uma terra de homens corruptos, de homens de mau caráter. Eu imagino que Jefité se destaca novamente. Ele se destaca entre os seus irmãos porque ele tinha um caráter excelente. E quando ele entra na terra de Tobi, eu imagino os homens levianos olhando para Jefité, analisando aquele homem, olhando a forma que ele se posicionava, olhando a forma que ele se conduzia. E eu imagino eles percebendo que alguma coisa diferente aquele moço que havia chegado naquela cidade carregava sobre a vida dele. E o que ele carregava de diferente era a presença de Deus que conduzia a vida daquele homem, era a presença de Deus que conduzia a vida deste moço, aleluia. Sabe o que é que quando eu começo a olhar aqui esta palavra, querido, eu aprendo que ele entra em uma terra de pecadores e ele continua focado diante da presença de Deus e diante da promessa que estava sobre a vida dele. Independentemente da ocasião do seu nascimento, ele acreditava que Deus estava com ele.
Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Deus está com você independentemente do que a circunstância da tua história tem apontado que você não vai conseguir avançar, que você não vai conseguir conquistar, que você não vai conseguir ir avante. Mas eu quero trazer uma palavra profética para a tua vida. Mesmo que a probabilidade humana aponta dizendo que você será alguém fracassado, que você será alguém que não vai chegar diante da promessa que Deus reservou para a tua vida, mas você precisa confiar e continuar firme, acreditando, aleluia, que o Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele tem zelado pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, e você precisa continuar carregando esta comunhão que Ele colocou sobre a tua vida. Levante a sua mão para o céu, porque eu vou profetizar aqui agora. Quem sabe eu estou pregando para homens improváveis aqui nesta noite. Quem sabe eu estou pregando para mulheres improváveis aqui nesta noite. Quem sabe tudo está apontando para você dizendo: ela não vai, ele não vai, ele não consegue, ele não pode. Mas Deus está dizendo para você que aquilo que você carrega é maior, e Deus vai surpreender aqueles que olham para você e não acredita que Deus vai surpreender a tua história. Se você acredita, continue adorando a Ele, continue adorando a Ele nesta noite. É uma conferência espiritual. Então abra sua boca para adorar. Conforme você vai adorando a Ele aí, aleluia, Ele vai derramando a graça dEle na tua vida. Conforme você vai adorando a Ele, Ele vai manifestando a graça de Deus sobre a tua vida. A Bíblia nos diz que Jefité vai influenciar a cidade. No versículo de número 3, na parte B do versículo, a Bíblia nos diz: alguns homens levianos se ajuntaram com Jefité e o seguiram. Isso aqui é muito especial, porque a Bíblia nos diz que os homens levianos se ajuntaram com Jefité. Não foi Jefité que se ajuntou com os homens levianos, mas foi os homens levianos que se ajuntaram com Jefité. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é que os homens levianos começaram a olhar para as práticas de Jefité, e quando ele se ajunta com Jefité, ele está dizendo: olha, eu quero carregar a essência que este moço carrega. Aleluia, eu quero ser conduzido pela graça que Jefité carrega. Então a Bíblia nos diz que ele se ajunta com Jefité. Não Jefité se ajunta com eles, mas eles se ajuntam com Jefité. Ou seja, Jefité está influenciando Tobi, e a Bíblia nos diz que ele está transformando homens levianos, homens que não tinham caráter, homens que a sociedade não dava valor, e agora estão se ajuntando com Jefité. Sabe o que eu aprendo com esta palavra? Quando Deus tem promessa para cumprir na minha e na sua vida, Ele vai nos levar em lugares determinados por Deus, porque Deus tem um propósito em tudo. Então quando Deus leva ele para a cidade de Tobi, aonde havia homens complicados de relacionar, era Deus dizendo para Jefité: olha, eu vou te preparar, porque eu tenho algo maior para fazer na tua vida, Jefité. Enquanto seus irmãos não acreditam naquilo que eu tenho na tua vida, eu vou te levar para um lugar complicado, mas eu vou te preparar para aquilo que eu tenho sobre a tua vida. Sabe o que eu aprendo, querido? Jesus está te preparando para aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Jesus está te preparando para aquilo que Ele vai entregar sobre a tua família. Jesus está te preparando para a promessa que Ele colocou sobre a tua história. Ele influencia a cidade. Os homens levianos se ajuntam com Ele. Sabe o que eu aprendo? O exílio na vida de Jefité foi uma escola
de liderança para ele. Porque na casa de seu pai, ele não tinha seguidores. Mas quando ele entra na cidade, ele começa a influenciar a cidade. E os homens começam a segui-lo. Os homens começam a caminhar com ele. Sabe o que eu aprendo? O exílio na vida de Jefité foi uma escola de Deus para que ele se tornasse um líder. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite, querido? Os desertos que você tem vivido na sua vida, na sua história, é a escola que Deus tem te levado para você se tornar um homem melhor, para você se tornar um líder melhor, para você se tornar uma mulher melhor. Então, quando eu olho aqui esta palavra, eu aprendo uma coisa. Quem sabe alguém entrou aqui nessa noite vivendo um exílio. Quando eu falo exílio, eu falo uma prova, eu falo um deserto, eu falo uma situação de vício sobre a tua vida. Jesus te deixou e permitiu que você passasse por esse deserto, é porque Ele quer fazer com que esse deserto se torne uma escola, para que você esteja preparado, aleluia, para aquilo que Ele vai fazer sobre a tua vida. Se você acredita nesta palavra, levante a sua mão para o céu e adore a Ele nesta noite. O que foi a terra de Tobi na vida de Jefité foi um aprendizado para ele, porque apesar dos seus irmãos ser difícil de se relacionar com ele, Deus leva ele para uma terra aonde havia homens muitos piores de se relacionar. Então, quando Deus leva ele para aquela cidade, Deus estava dizendo: olha, eu quero fazer você aprender, Jefité, a se relacionar com pessoas difíceis, com pessoas que o mundo não compreende, que as pessoas não querem estar perto. Eu quero te moldar, eu quero te ensinar, aleluia. Sabe o que eu aprendo, querido, diante desta palavra sobre a vida de Jefité? Eu aprendo que Tobi, na vida dele, foi um lugar de treinamento. O lugar da humilhação para ele foi um lugar de treinamento de Deus para a vida dele, diante da promessa que Deus tinha na vida daquele moço. Sabe o que eu quero te trazer diante desta palavra? Deus está te treinando para aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Então toda humilhação, todo o processo, quando você olhar para trás, você vai perceber que valeu a pena. Aquela cidade foi uma plataforma de Deus para ele, para que ele fosse honrado. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Não se preocupe com o ambiente que você está, porque eu vou falar uma palavra profética agora. Porque por mais que este ambiente seja improvável, Deus vai fazer com que este ambiente seja a plataforma aonde Deus vai começar a exaltar a tua vida e cumprir a promessa. Oh, aleluia. Aqueles que te apontaram, aqueles que diziam não vai perceber a mão de Deus, aleluia, diante da tua história. Vai perceber a mão de Deus diante da sua vida, e mostrando para você que Ele está zelando por você. Oh, aleluia. O que eu estou dizendo para você é que esse deserto que você está vivendo, homem, que você está vivendo, mulher, será uma plataforma de Deus para exaltar a tua vida e cumprir a promessa. Cumprir a promessa. Cadê os crentes pentecostais aqui? Cadê os crentes pentecostais? Quando eu olho esta palavra, o meu coração queima, querido, porque Jesus está procurando homens como Jefité, homens que chegam para influenciar, homens que chegam para fazer a diferença. Sabe o que eu aprendo, querido? Nós não devemos se ajuntar com os levianos, mas nós devemos influenciá-los para que eles possam querer estar perto de nós. Eu quero profetizar que Jesus está levantando homens aqui nesta noite.
Homens que aonde eles colocarem a planta dos pés, eles serão atalaias de Deus nesta terra. Serão influência dentro da sua casa para o seu filho. Será influência lá no seu trabalho, aonde você trabalha, na empresa que você trabalha. Será influência no meio da sua parentela. Será influência no meio dos pecadores, dos levianos. Eu profetizo agora sobre a tua vida que a mão do Todo-Poderoso está guardando e zelando a tua história. Se você recebe, começa a adorar a Ele. Abra sua boca, abra sua boca, abra sua boca e adore a Ele nesta noite. Você precisa permanecer fiel. Ele poderia deixar o emocional falar mais alto. Ele poderia deixar o coração humano falar mais alto. Mas ele deixa o propósito que ele tinha com Deus dominar as emoções dele. Sabe o que eu quero dizer para os homens e as mulheres que estão aqui nesta noite? Você não pode deixar as circunstâncias dominar as suas emoções. Porque na lógica humana, na visão humana, se ele deixa as emoções dominar ele, ele ia para um leito depressivo. Ele ia para um ambiente caótico. Iria se tornar alguém desprezível diante da sociedade. Iria se vingar dos seus irmãos. Mas ele não deixa as suas emoções direcionar o coração dele, mas ele continua debaixo da graça de Deus e debaixo da comunhão do Todo-Poderoso. Eu quero profetizar aqui nesta noite que aqui nesta igreja existem homens e mulheres que não vão deixar as suas emoções te dominarem, mas que você vai deixar a voz de Deus predominar mais alta na sua vida, e o propósito que Deus tem sobre você te conduzir debaixo da graça de Deus. Porque você precisa compreender uma coisa, que a cidade de Tobi, que o exílio é momentâneo na vida de alguém que tem promessa. Aleluias. Um cenário caótico é momentâneo na vida de alguém que tem uma promessa de Deus. A Bíblia nos diz no versículo da número 4: passado algum tempo, aleluias, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. E quando os filhos de Amon atacaram, os anciões de Gileade foram buscar Jefité na terra de Tobi. Sabe o que eu aprendo? A Bíblia não diz quanto tempo foi, irmãos. Se foi meses, se foi dias, se foi anos. Mas a Bíblia nos diz no versículo 4: passado algum tempo. Sabe o que eu aprendo? Esta luta, este problema, este obstáculo, esse lugar de exílio, essa situação desfavorável é um tempo. E esse tempo não é eterno. Esse tempo será passageiro, porque Jesus está te vendo. Jesus está te enxergando aonde você está. E a Bíblia diz: passado algum tempo. Sabe o que eu entendo? Alguém se lembra de Jefité. Alguém se lembra do menino, do homem valente e valoroso, de alguém que carregava a comunhão de Deus sobre a vida dele. Sabe o que eu aprendo diante desta palavra? Aleluia. Alguém lembrou daquele moço, aleluia, porque ele era valente, valoroso, ele carregava a graça de Deus sobre a vida dele. Sabe o que eu entendo?
entendo, querido, esse tempo de luta é passageiro, esse tempo de dificuldade é passageiro, porque Deus tem preparado algo novo para a tua vida. Passado alguns dias, alguém lembrou de Jefité, aleluia. Sabe o que é que eu entendo? Deus está criando circunstância para alguém lembrar de você, e você vai perceber que Deus, quando Ele tem promessa, Ele cumpre na vida daqueles que são fiéis. Levanta a mão para adorar a Ele comigo nesta noite. Aquele irmão, aquele moreno que está assim com a mão levantada, faz assim, querido: Jesus está te vendo, meu filho, e Ele manda dizer para você que Ele te chamou, aleluia, para ser uma atalaia, para ser diferente entre os teus. E Ele manda dizer para você, homem, que Ele te chamou para influenciar a tua casa, a tua família. E Ele manda dizer para você que as promessas dele são infalíveis na tua vida. E eu estou vendo Deus mudando a direção, mudando o caminho. É Deus dizendo para você que Ele está preparando um tempo novo para a tua vida. Se você acredita, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. A igreja adore a Ele nesta noite. Aleluia, eu estou na liberdade do Espírito Santo aqui, porque eu sinto a comunhão do Todo-Poderoso, eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Acredite, querido, que esta luta vai cessar na tua vida. E existem algumas pessoas aqui nesta noite que o Senhor manda eu dizer para vocês esta palavra profética. Se prepare, porque Jesus está fazendo cessar esta luta e esta prova. Rabacanda la mandara surebicanda la maras. Os anciões de Gileade foram buscar Jefité. Mas quando eles vão, Jefité não está mais sozinho. Ele influenciou homens pecadores. A história de Jefité se parece com a história de José. A história de Jefité se parece com a história de Davi. Davi influenciou 400 homens que também não tinham valor para a sociedade. Mas sabe o que é que eu aprendo, querido? É Deus revelando e dizendo ao meu e ao seu coração que quando Deus tem promessa, Ele vai cumprir. Ele cria a situação, mas Ele vai fazer com que as promessas se cumpram na minha e na sua vida. Ele vai fazer com que a graça de Deus seja manifestada. Fica de pé comigo, por favor. Eles vão em busca de Jefité. E a Bíblia nos diz que os anciões vão chamar Jefité para que ele fosse líder deles. Sabe o que é isso? É Deus mostrando, queridos, que independentemente do seu nascimento, independentemente das suas fragilidades, quando Ele tem promessa, Ele cumpre na vida de alguém que é fiel a Ele. Ele cumpre na vida de alguém que é temente a Ele. Resumindo a história, para nós finalizarmos, a Bíblia nos diz que Jefité aceita a condição, ele vai. E a Bíblia nos diz no versículo de número 29: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Sabe o que é que eu aprendo? A Bíblia nos diz que ele vai vencer 20 cidades, porque ele carregava sobre a vida dele o espírito de excelência, a graça de Deus. Oh, aleluia!
Eu estou pregando para homens aqui desta igreja, da nossa igreja do Altíssimo, aqui do bairro de Lourdes, pastoreada pelo pastor Lindomar. Homens, aleluia, que carregam a presença de Deus. Eu não sei quais são os tamanhos do seu desafio, mas Jesus vai fazer você vencer todas as batalhas. Ele vai fazer você vencer todas as guerras. Ele vai fazer você vencer todas as tribulações. Ele está pelejando sobre a tua casa e sobre a tua família. Se você recebe esta palavra, comece a adorar, comece a adorar, comece a adorar a Ele comigo agora. Oh, aleluia. Enquanto ela vai cantar agora, oh, glória a Deus, você vai abrir o teu coração agora para adorar. Pastor Lindomar, você vai abrir o teu coração para adorar. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Não vai acabar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar. Mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. E Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. E Deus me chamou para viver coisas maiores. Eu sei que Deus tem mais pra mim. E não vai acabar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. E Deus me chamou para viver coisas maiores. Ele me chamou, e Deus me chamou coisas maiores. Oh, o Senhor te chamou para viver coisas grandes. É muito mais do que você pensa ou imagina. É o que Ele tem reservado. Quando eu pensava que era o fim, começou tudo de novo pra mim, malhando trigo no lagar, pra ninguém mais me saquear. Foi quando Deus me levantou e me falou: eu te chamei para viver coisas maiores.
Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei para viver coisas maiores. Toda a vida me guiou quando penso em sua bondade.